Beleza, pessoal. Como sabem, eu sou um amante dos estudos, né? Eu fiz graduação, mestrado, doutorado, continuo estudando continuamente. Acredito muito na educação, mas eu acredito que a educação não é o único caminho do aprendizado. A gente aprende muito, muito pelas experiências que vivemos na vida, aprendemos com os nossos amigos, aprendemos com as nossas famílias, aprendemos com as dificuldades, com as doenças, aprendemos a todo momento, tá? Então, hoje eu vou falar desse aprendizado no mundo, que é, imagina, você vai ter uma aula de geografia pelo livro de geografia, ou se você prefere atravessar o deserto da Austrália a pé em 30 dias. Saibam que existem pedagogias assim. Tem uma empresa dos Estados Unidos que faz viagens desse tipo. E é uma disciplina que eu estou criando no curso superior para passar uma semana no Parque Nacional, no curso de turismo, para falar de educação ambiental, gestão de parques e conservação, né? Muito bem, pessoal, antes de passar para frente aqui, eu preciso dizer que é o seguinte, eu nasci na classe média, minha mãe me criou sozinha, pagando prestação, suando frio para me criar, tá? Nosso apartamento, os móveis, era um apartamento legalzinho, num bairro médio, bom, mas suando frio para criar eu e meu irmão. Minha mãe teve uma época que teve 3 empregos, criou a gente sozinha, nossos móveis eram velhos, e minha mãe tinha um Fusca. Uma vez roubaram o Fusca e devolveram o Fusca com o fundo furado. Então eu ia lá atrás, pequenininho, vendo a estrada passar debaixo pelo buraco. Dito isso, para vocês não acharem que depois de uma, uma apresentação como essa, de que eu nasci em berço de ouro e que, claro, é fácil realizar essas viagens nascendo dessa forma. Não, é uma questão de prioridade. Para explicar essa prioridade familiar, que são as viagens, eu conto a seguinte história. Eu era pequenininho, eu tinha uns 5, 6 anos, eu fui no clube com o vizinho. E o vizinho tinha um carro chique na época, chamado Monza, que hoje é uma espécie de Corolla, assim, banco de couro, tudo lindo, né? E eu fiquei lá, joguei bola o dia inteiro, nadei o dia inteiro, voltei cansado. E aí eu lembro de eu dormindo no banco do Monza, babando e sentindo o cheirinho do banco do Monza, que era maravilhoso. E aí eu cheguei em casa e falei, mãe, por que você não compra o Monza? E minha mãe sempre me explicava isso, meu filho, sabe o que que é? A gente não tem muito dinheiro e a gente prefere pegar o nosso dinheirinho e viajar no final do ano ao invés de comprar um carro de luxo ou um sofá de luxo. E eu ouvi isso a vida inteira, várias vezes minha mãe, lá em casa, por exemplo, não tinha, a televisão era daquelas assim, que pesava um hipopótamo a televisão, para carregá-la precisava de 6 pessoas, enquanto a dos vizinhos já era uma super televisão e etc, né, com videocassete, 5 cabeças, e, ou seja, valores familiares, né? Curioso que muitos anos depois, quase 30 anos depois, um amigo meu voltou da China, morou lá 5 anos, e ele me trouxe um chá da China, ele falou, vou fazer aqui para você. E aí, fez o chá, na hora que servi o chá, era o cheiro do Banco do Monza. E aí eu falei, nossa, que memória da infância. E aí, sabe de que era o chá? Era de flor de lótus. Veja como marketing, vocês vão estudar hospitalidade, marketing, gestão de empresas. Quem fez o Monza pensou em botar o banco com cheiro de lótus, né, para as pessoas amarem o Monza. Então, é um valor familiar. Minha mãe sempre entendeu. Minha mãe uma vez comprou uma viagem para mim e era na semana de prova final, estava no ensino médio. E aí, essa viagem vai até aparecer aqui daqui a pouco. E aí eu falei, ô, mãe, não dá, eu não tenho condição de me recuperar depois dessa semana aí de prova. Se eu perder as provas, eu não sei como fazer. E ela dizia, meu filho, já te falei várias vezes, uma semana viajando vale muito mais do que 4, 5, 6 semanas em sala de aula. Então, eu não estou aqui dizendo que a educação formal não é importante, vejam que eu amo a educação formal, mas que o aprendizado no mundo, percorrendo o mundo, é muito intenso. Então, eu vou falar aqui de algumas viagens, cada uma delas, alguns aprendizados importantes. Primeiro, uma viagem em família aqui, o menorzinho sou eu, com mais 4 primos, aliás, 3 primos e o meu irmão que está segurando o copo de cerveja aí.
Foi uma viagem que nós fizemos a Caldas Novas, a gente andou muito de carro, meu irmão era bem novo, mas era o mais velho, que estava comandando a turma. Foi uma das viagens mais divertidas da vida, assim. Uma viagem que me marcou muito e principalmente essa relação com os primos, a importância da família, né? Eu amo muito meus primos, aprendo muito com eles. Agora, essa tal viagem que eu falei na verdade não era ensino médio não, né? Falei que era semana de prova do ensino médio, mas era antes disso. E aí eu fui para Nova York e eu fui com a minha mãe, foi uma super viagem e assim, primeiro assim, a quantidade de filmes que a gente vê na televisão na época na sessão da tarde sobre Nova York é incrível, né? Desde Esqueceram de Mim, que para mim é um super clássico, e muitos outros. Então, chegar em Nova York, na época de Natal, e foi super emocionante reconhecer em cada esquina os filmes que eu tinha visto. Aí, por exemplo, é o Monumento de Homenagem ao John Lennon. Sempre gostei muito de música, muito dos Beatles, muito do John Lennon. Aí foi onde ele foi morto, perto do apartamento dele no Central Park. Essa outra foto aí é no famoso Rockefeller Center, e a pista de patinação. E Nova York tem uma coisa incrível que nós não temos muito no Brasil, que é uma cidade para pedestres, sabe? Você anda, caminha, caminha muito, as calçadas são largas, e aí tem metrô de todo lado para todo lado. E é uma cidade que te coloca em movimentos. Muito barulhenta, muito metropolitana, cultura do mundo inteiro. Dizem que no único bairro de Nova York hoje tem 200 nacionalidades vivendo ali, pessoas de 200 países diferentes nesses bairros de Nova York. Então, imagina a quantidade de música, comida e cultura que tem nesse lugar, né? Foi uma viagem bastante marcante. Agora, meu intercâmbio, eu tinha a idade de vocês. Aqui nessa foto, no canto superior esquerdo, foi a comunidade asiática, que ficou muito meu amigo. Isso aí foi um jantar de despedida e realmente sinto muita saudade deles. Aqui na foto do centro, com a Montanha Nevada, foi uma viagem de 4 dias, se eu não me engano, que nós fizemos com a turma de geografia e nós escalamos essa montanha aí. Eu até ganhei um prêmio lá, porque o padre da escola, que era o professor de educação física, e mais 2 jogadores de rugby, que é um super time lá do esporte mais popular da Nova Zelândia, nós chegamos lá na casinha final, lá antes de atacar para o cume. E aí eu ganhei um prêmio por causa disso, etc. E aqui do lado direito eu com minha família, minha mãe de lá, minha irmã de lá, embaixo meus amigos. Agora, no ponto que vocês estão na vida, né, de descoberta do mundo, uma intensa descoberta do mundo, dos amigos, dos sabores, das músicas, você ser colocado do outro lado da terra, com a responsabilidade de cuidar de si. Claro, tem uma família que te ajuda, tem a escola que te ajuda, mas é você. É você que precisa ligar para a companhia aérea e remarcar a viagem de volta, é você que precisa resolver seus problemas, é você que precisa se virar numa outra língua. Eu me lembro de chegar lá e não entender nada que eles falavam, mesmo tendo estudado inglês desde os 9 anos, porque lá é como se a gente estudasse inglês com o sotaque do William Bonner e chegasse lá fosse Poconé, né? Então, o sotaque deles muito diferente do que eu estava acostumado, eu não entendia nada, e minha casa era gelada, eu me lembro que dentro do freezer era mais quente que fora do freezer, né? Eu me lembro do cheiro da cozinha, muito estranho, eu me lembro das primeiras noites muito esquisitas, fuso horário de 14 horas, eu me lembro do sabor da tortinha de tipo de carne moída, mas muito esquisita, com caldo preto saindo de dentro da torta. Tudo muito estranho. Daí, alguns meses, você começa a entender bem a sua família, depois os seus professores, depois você começa a entender a televisão, depois você começa a atender o telefone, entender a rádio, depois você faz amizades, vive aventuras, daí a pouco você está amando a tortinha com o caldo preto esquisito saindo de dentro. Hoje eu tenho saudade da fiz muitos amigos e voltei de lá, nas palavras da minha mãe, voltei ao ninho,
né? Porque um ano do outro lado da Terra, às vezes, quando a gente vai pensar em intercâmbio, a gente pensa assim, nossa, a língua é o aprendizado mais importante. Olha, aprender inglês é realmente espetacular, porque o mundo inteiro fala inglês, né? Se você for na Birmânia, você vai falar inglês. Mas eu diria que a língua não é o maior aprendizado. O maior aprendizado é você ver o mundo de outros olhares, com outros sabores, outras músicas. Você cresce muito saindo da sua realidade e vendo o mundo pelo olhar dos outros. Né? A Nova Zelândia, por exemplo, é um país que não tem violência, não tem injustiça social, não tem acidente de trânsito, não tem roubo, né? É um país onde a natureza é exuberante, é intocada. O maior hobby dos neozelandeses, os dois maiores hobbies, a leitura, e as bibliotecas são lindíssimas, e caminhar, fazer esportes ao ar livre. Então, é um país de pessoas gentis, amáveis, claro, tem os seus problemas, os seus defeitos, mas é um país que a gente aprende muito sobre convivência e, claro, os serviços públicos impecáveis. Um amigo meu jogando bola teve uma fratura exposta, um intercambista, passou alguns meses no hospital público e eu ia visitá-lo muito. Olha, parecia que ele era um rei lá dentro, sendo atendido com toda a competência, com todo o cuidado, hospital de altíssima qualidade, as próprias duas escolas que eu estudei de altíssima qualidade, dá gosto de ver. É um sonho que o Brasil chegue nesse ponto. Agora, lembrando, vocês estudam numa escola pública deste nível, com o mesmo nível da Nova Zelândia, né? De certa forma, um privilégio. Aqui já um pouco mais tarde, já quando eu estava fazendo o tal do Enem, famigerado Enem, fui para o Rock in Rio, eu e esse amigo meu, Rodrigo, um grande amigo da vida, e aí é uma viagem mais de amigos e rock and roll mesmo, né? Eu pulando aí em Cabo Frio, demonstrando todos meus dons de Olimpíadas aí no meu incrível salto para dentro do mar. Aqui depois, já na faculdade, eu continuei com essa compreensão de que eu precisava aprender no mundo. Lembrando que eu fui muito tímido, pessoal, eu não falava nada, nada, eu não tinha amigos na infância, eu engolia todos os sentimentos, eu tive 5 pneumonias de tanta timidez. E essas viagens, já no intercâmbio, eu fiz o compromisso comigo mesmo de vencer a timidez aos 16, 17 anos. E por isso eu entendia que eu precisava me atirar em situações difíceis, fora da zona de conforto. Então, esses intercâmbios eles têm objetivos pessoais, culturais, mas principalmente de superar essa timidez que era tão grande. Eu fui morar em Cuba, numa família, aqui está o meu hospitaleiro lá de Cuba, morei na casa dele, a mulher dele era médica, morei em Havana, uma cidade lindíssima, assim, nossa, eu ficava andando, eu não tinha dinheiro quase nenhum, mas eu ficava andando a pé e vendo o pessoal jogar basquete nas praças e ficava andando pela cidade. Todo dia eu andava 10 quilômetros e realmente foi uma experiência incrível. E óbvio, né? Havana e Cuba tem uma visão muito diferente da nossa. É um país muito pobre, mais pobre que o Mato Grosso, um país mais pobre que um único estado brasileiro. Aliás, o Mato Grosso é muito rico, mas eu digo, a economia do país é mais frágil do que a economia de um estado brasileiro, e mesmo assim, escolas incríveis e um sistema de saúde também incrível. Óbvio, os hospitais não são lindíssimos, é tudo meio velho, mas assim, eu ia com a minha mãe de lá, com a minha host mother, né, fazer as consultas, que ela cuidava de alguns quarteirões, ela ia na casa de pessoa por pessoa, chamado médico da família, que em alguns lugares do Brasil funciona bem, copiado de lá. É, e era incrível, assim, como ela atendia cada uma das casas, conhecia o caso das pessoas, né? Agora, por outro lado, eu me lembro que eu mandei um e-mail através do computador desse senhor aqui, o Ramon, um e-mail para um primo meu, falando como é que estava a experiência. Eu fiquei lá 2 meses, praticamente. E, e, e aí meu primo devolveu o e-mail e brincou, assim, assinado Fidel Castro. E aí o Ramon sentou comigo e falou, olha, Júlia, aqui a gente não faz piada de governante, não. E eu senti, tem o lado lindo e tem o lado difícil das coisas, né? E eu senti que lá existia um Estado bastante repressor,
né? Por exemplo, eu andava na rua, aqui nessa foto aqui que eu estou no centro histórico, eu estou até mais arrumadinho, mas nessa que eu estou na escadaria aqui da universidade, eu já estou de chinelo, cabeludo, bermuda rasgada, e aí eu frequentemente era parado pela polícia cubana, porque a polícia para muitas pessoas para estar sempre vigiando as pessoas. Agora, quando eu tirava a cópia do passaporte do bolso, eles não pediam desculpa, desculpa, não, turista a gente não. Ou seja, existe um tratamento diferenciado entre cidadão e turistas. Ou seja, professor, Cuba é bom, Cuba é a solução. Professor, Cuba é o país mais mal do mundo? Nenhuma coisa, nem outra. É um país pobre, que tem coisas incríveis, a música, a saúde, a educação, e tem questões difíceis, como, por exemplo, essa questão da vigilância do Estado. Hoje eu já sei que já mudou bastante, eu fui lá em 2001 e aprendi muito com essa família e andando por lá, mesmo sem muito dinheiro. Só lembrando, eu juntei dinheiro para ir para Cuba fazendo estágio na faculdade, tá? Eu ia fazer aqueles work experience nos Estados Unidos para trabalhar em hotel, juntei esse dinheiro. De repente eu falei, opa, vou pagar para trabalhar? Não, vou para Cuba, vou ficar lá um tempo e fiquei, foi uma experiência maravilhosa. Bom, depois é essa experiência que, depois dos meus filhos, é a experiência que eu mais aprendi na vida, que foi 6 meses em cima da bicicleta, já contei bastante para vocês, foi eu e um primo, e você vê o mundo a 10 por hora, é uma coisa inacreditável, tomar chuva, nadar, acordar e nadar no mar, conversar muito com as pessoas, porque as pessoas nos recebiam muito bem, a gente dormia muito na casa das pessoas, na igreja, na casa da paróquia, depois na praça da cidade, depois na associação de pescadores. Então, as pessoas nos recebiam bem e a gente aprendia muito sobre a cultura delas, comia com elas na mesa, e a gente acampava em todo tipo de lugar e tivemos uma vida saudável e, claro, em cima da bicicleta, horas e horas por dia, você pensa na vida. E aí você começa a entender um pouco mais sobre a sua vida, porque é como se fosse uma meditação em movimento. Você está dentro de você. E aí você pensa, Júlio, mas será que tipo de profissão que você quer na vida? Será por que você briga tanto com seu pai? Será por que aquela vez você discutiu com seu primo? E aí você tem 6 meses para pensar nessas coisas, de repente você fala assim, olha, realmente eu quero ser professor na vida, eu vou formar em turismo, quero trabalhar com turismo e quero ser professor. Olha que decisão forte na vida de uma pessoa, né? Achar uma profissão que ama. E depois eu voltei também resolvido a me aproximar bastante do meu pai. Meu pai e eu fomos distantes uma boa parte da vida, né? E hoje somos grandes amigos porque nessa viagem eu percebi que eu precisava ser muito próximo ao meu pai, muito amigo dele, aprender muito com ele. E meu pai também fez um esforço enorme e hoje nós temos uma relação muito próxima. Veja o tamanho do ganho de uma viagem como essa, fora o aprendizado de que tudo muda o tempo todo e que a gente precisa estar aberto para o amanhã. A gente dormia cada noite numa cidade. E se um dia o feijão estava gostoso, o acampamento estava tranquilo, debaixo de árvores lindas, na beira da praia, no outro dia a gente podia acampar numa beira de rodovia, chovendo, fazendo barulho de caminhão, num lugar esquisito. E, e, e aí no outro dia, de novo, um outro tempero de feijão, novas pessoas, ou seja, não dá para esperar que a gente vai controlar o nosso dia e vai ficar tudo bem. A gente tem que estar aberto para o novo. E é um pouco assim na vida do cotidiano. O que a gente faz? A gente pega o mesmo ônibus, come na mesma padaria, tem os mesmos amigos, reclama dos mesmos programas de internet e ouve as mesmas músicas. A gente tenta controlar o cotidiano para tentar ser feliz dentro desse controle. Mas o mundo muda o tempo todo, né? E essa viagem me ensinou bastante sobre isso. Aí, pessoal, aí chega na época da faculdade, eu começo, é porque a gente estuda turismo, a gente estuda gestão de turismo, gestão de cidades, gestão de empresas. E aí a gente começa a viajar, porque a gente começa a viajar como se a gente fosse, vou fazer um trabalho sobre marketing em cidades. Vamos fazer ali em Livramento. Agora vamos fazer um trabalho sobre gestão pública. Vamos ali em Poconé. A gente começou a viajar muito na faculdade, eu e alguns amigos, os professores pediam, a gente fazia as visitas técnicas, e eu fui fazer TCC nessa montanha aí, numa vila de 400 habitantes, chamada Lapinha da Serra.
não era muito turístico, hoje é bastante turístico, e acabei resolvendo comprar um terreninho lá, bem barato na época, não chegava estrada, não tinha luz, não tinha água, e fiz essa casinha, consegui fazer essa casinha, com a ajuda da minha família e do trabalho, e para vocês terem ideia, foram 126 viagens de carroça para chegar aos materiais nesse alto de montanha aí. Né? Hoje, a estrada chegou lá só o ano retrasado. Tá? Todo esse tempo eu deixava o carro lá longe, lá naquela estradinha branca, e caminhava com toda a comida na mochila, com todo o refrigerante, com tudo. Minha mãe já era uma senhora de 60 e poucos anos, ela ia sozinha, levava comida na mochila. Então é uma casa de montanha. E nesse processo de construir essa casa, eu dormi muito na casa das pessoas aí, dos vizinhos. Eu tive uma convivência muito intensa na montanha, aprendi muito com essas pessoas, sabe? Pessoas que não lia uma palavra, mas que tinha uma sabedoria. Aí eu comecei a aprender, pessoal, que o caminho da educação não é o único caminho à sabedoria. Pelo contrário, conhecimento é diferente de sabedoria, né? Sabichão é diferente de sábio. Às vezes você sabe muitas informações, resolve muitas coisas, mas você não tem sabedoria na vida, né? Para lidar com situações difíceis, para conviver bem com a família, né? E eu conheci pessoas muito sábias aí, vivendo vidas muito diferentes do que eu conhecia. E essa casinha hoje, ela só tem uma mesa enorme, um fogão a lenha e um banheiro, e eu tenho áreas de camping. Então é uma convivência intensa com a montanha, chove muito, venta muito, tem várias cachoeiras. Imagina essa serra aí quando chove. Ficam assim centenas de cachoeiras descendo a serra, uma coisa linda, o clima bem gostoso. E eu tenho aprendido muito, muito convivendo lá com essa querida montanha, essa querida casinha. Um dos meus sonhos é inventar um ensino médio, mas que não tenha aula na escola, não. A gente entra dentro de um ônibus e viaja ao Brasil 6 meses dentro do ônibus. Será que dá certo? Meu sonho, meu sonho. Mas aí, assim, tem que ter uns 3 ou 4 professores dentro do ônibus, vocês todos serão professores, a gente tem que ir viajando, visitando as escolas no Brasil, os pais têm que autorizar, olha que negócio difícil. Então, prosseguindo aqui com as viagens, depois tem a minha mãe hoje. Minha mãe foi minha grande heroína, minha grande referência. Minha mãe foi uma profissional incrível, assistente social, ajudou centenas de pessoas, assim, através do trabalho dela, um senso de justiça. E minha mãe gostava muito da vida, de viajar o mundo. Minha mãe que me ensinou essas coisas, né? Meu pai também, mas minha mãe mais intensamente. Quando minha mãe começou a ficar doentinha, né, pela doença que ela tem até hoje, e só está avançando. Quando ela começou a ficar doentinha, quando eu percebi que ela tinha a doença, né, nós agendamos uma viagem para o Marrocos, foi só eu e ela, ficamos quase 15 dias lá e foi uma viagem espetacular. Na verdade, nós fomos para ver o nosso time de futebol, né? Minha mãe é super atleticana, que é o melhor time da galáxia, e se por acaso alguém discordar, realmente vai perder nota nesse bimestre, né? Então tem que concordar que o Galo é o melhor time da galáxia. E minha mãe me ensinou a torcer para o Galão da Massa, e a gente foi ver o Galo no Mundial e o Galão perdeu feio para o time do Marrocos, um time ruim para danar, mas foi uma viagem maravilhosa, super divertida, e eu tenho essa lembrança da minha mãe, assim, guardada com muito carinho. Fizemos tantas viagens, e essa foi a última viagem que nós fizemos, assim, juntos. Depois tem as minhas travessias em montanha, né, que eu tenho tantos documentários e vídeos no meu canal. Eu faço todo ano travessias de 8 dias em montanha. A gente não vê gente, não vê povoado, leva toda a comida, as mochilas saem com 20 e poucos quilos, leva barraca, acampa em montanha. Essa do canto superior esquerdo aqui, que tem um grande cânion ao fundo, nós ficamos 5 dias dentro desse cânion. Essa foto que tem só eu do lado direito aqui é dentro do cânion. Então, viagens muito intensas, de muita vivência na natureza e muita diversão com os amigos, né? A gente cozinha comidas deliciosas e ri muito, conversa muito, toma banho gelado de cachoeira e muito frio à noite, de dia caminha muito, tudo muito intenso,
uma semana, 8 dias, parece que são meses, né, que a gente saiu da cidade grande, dos compromissos. Eu já fiz 15 viagens dessa, tem muitos vídeos no meu canal sobre isso. Tem um, inclusive, que eu fiz um mini documentário, bem amador, mas bem bonito, assim, chamado O que as Montanhas Ensinam, né? Depois, se vocês quiserem assistir, me dá essa honra, acho que vão gostar. Aprendo muito com a montanha. Os meus amigos, eu tenho um conjunto de amigos, 10 ou 15 amigos, que eu entrego meu cartão de crédito, entrego meu carro, entrego, se eu morrer, eu entrego meus filhos para eles cuidarem, porque eu cultivei essa família, eu construí essa família de amigos, né? Eu aprendo muito com eles, eu tenho muito orgulho, dos meus amigos e de tudo que eu aprendo com eles. Aqui nós temos um outro sonho. Quando eu terminei a viagem de bike, eu me prometi que eu faria outra viagem semelhante, assim, em outro país, com bastante intensidade. Essa viagem na Espanha já foi para o meu doutorado, o sanduíche, que eu fiz aqui na UFMT e fiz na Universidade da Corunha, na Espanha. Fui muito bem recebido lá e levei meus filhos. Eu queria muito que meus filhos vivenciassem experiências culturais intensas. Veja aqui o meu filho morrendo de medo de comer polvo, que é o prato principal lá da região. Nós percorremos muitas cidades, tudo sem muito dinheiro, porque a gente viveu super apertado lá, quase que eu tive que vender um rim para a gente conseguir viver lá, mas eu tinha bolsa de estudo, eu tinha parte do meu salário, então fui como pesquisador, né? Fui bem recebido na universidade, meus filhos aprenderam muito nas escolas lá, escolas incríveis, escolas públicas incríveis, hospitais incríveis, né? É bonito de ver um país que as coisas funcionam, as regras existem, as mulheres podem andar sozinhas a qualquer hora da noite, em qualquer cidade, né? Então, há defeitos, né? Óbvio, não estou falando que eles são os maiorais, nem melhores que nós temos muitas coisas a ensinar a eles, mas um país de bastante justiça social, bastante alegria, e foi muito divertido percorrer várias cidades, morar lá, estudar lá e levar meus filhos na escola. Minha esposa também curtiu muito. Muito difícil. Nos 3, 4 primeiros meses, a família deu uma pirada porque ninguém falava a língua direito. Meus filhos ficaram muito tímidos na escola, embora tenham sido muito bem recebidos. Então foram meses difíceis, assim, muito tensos. Mas depois, como tudo na vida, pessoal, a gente vai se adaptando, a gente vai se acostumando. Por exemplo, língua nova, você fica muito cansado ao final do dia, porque você fica lendo tudo quanto é aviso dentro do ônibus, letreiro na cidade, você fica tentando absorver aquilo ali que é muito novo, aquela língua. Você presta atenção na pessoa ao lado no ônibus, não entende nada, aí você fica exausto. Então você passa meses exausto até a língua começar a entrar dentro de você naturalmente, você começa a entender a televisão naturalmente, começa a entender as pessoas, começa a falar um pouco melhor. O pulpo, o polvo aqui do lado, por exemplo, que é o prato principal, comemos uma vez, achamos esquisito demais, comemos 2 vezes, esquisito, ruim, 3 vezes, muito ruim. Lá na 10ª vez, falamos, nossa, que negócio delicioso. Então, na vida, a gente precisa ter esses momentos de abertura para o novo e insistir, dar chance. Eu sempre que saio de um lugar para o outro, eu saio assim, eu vou me tornar neozelandês, eu vou me tornar espanhol, eu vou me tornar cuiabano. E hoje eu sou cuiabano porque eu me tornei cuiabano. Eu amo Cuiabá profundamente, amo Mato Grosso, amo morar aqui e me tornei daqui. Me sinto um mineiro cuiabano e um pouco do mundo, né? Porque cada lugarzinho que eu vou, eu faço, ao invés de chegar no lugar, ficar criticando, nossa, olha como eles fazem, olha como eles são, de ser negativo, eu falo, ó, eu vou me tornar como eles, para ver como é ver o mundo a partir da culinária deles, da música deles, e assim a gente vai crescendo aos pouquinhos, né? Então, essa foi uma viagem muito importante para mim, mas principalmente para minha família. E aí eu fiz um documentário sobre a minha tese, né? A minha tese fala exatamente dos aprendizados no mundo, dos aprendizados da educação informal, fora da escola, e principalmente dos aprendizados de longas caminhadas a pé. Então, é um documentário que chama O que as Travessias Ensinam.
e ele é sobre a minha tese, não é a tese, mas ele comunica a tese, e eu fico super feliz, porque ele está com 5 mil visualizações, e, Nossa, e traz essa reflexão assim, de como é importante andar pelo mundo para a gente aprender. E verdade. fiz um outro documentário recentemente, também sobre o Caminho de Santiago, porque fez eu e minha esposa a pé e meus 2 filhos foram de bicicleta. E a gente ficou 30 dias caminhando 500 quilômetros. E eu fiz um documentário que chama Uma Família no Caminho de Santiago. Parece nome de filme de sessão da tarde. Mas foi uma viagem que, para nós, por causa da nossa história de família adotiva, de muito sofrimento pregresso dos meus filhos, etc., a nossa família ainda está se constituindo, a gente ainda está aprendendo a ser família. Então a gente briga bastante, a gente tem bastantes conflitos, mas a gente está aprendendo. E essa viagem foi uma forma de unir mais a família, né? Assim, mesmo que brigando, a gente vai junto até o fim. Foi a grande conclusão. Eu fiz o documentário aí, publiquei há mais ou menos 2 meses e está indo bem lá no YouTube também. Quem quiser assistir, tá bem legal. Também aprendi muito nessa viagem e também foi parte da minha pesquisa, né? Minha pesquisa é tanto sobre aquelas travessias em montanha aqui no Brasil, quanto o Caminho de Santiago. Tem bastante filosofia na minha pesquisa e muita educação ambiental, que eu sou educador ambiental há muitos anos. E aí eu vou muito a Belo Horizonte, porque é a cidade que eu nasci, a cidade que eu amo. Aqui tem o estádio do melhor time da galáxia, o Galão da Massa. Sempre levo meus meninos, gosto muito de eminerá-los. Compro pão de queijo direto para comer aqui em casa, compro doce de leite, música mineira, levo eles em Belo Horizonte para passear em tudo quanto é parque, porque são as minhas raízes. Ah, eu virei cuiabano, eu deixei de ser mineiro? Não, não, eu continuo, eu tenho esses dois amores, né? Me sinto dos dois lugares, e Minas Gerais, principalmente Belo Horizonte, é onde minhas raízes são mais profundas. Adoro levar minha família lá, fazer os passeios que eu fazia na infância, ir no parquinho, comer pipoca e andar por Belo Horizonte. Minas Gerais também, a gente passeia muito, todo ano a gente vai numa cidade diferente, aí é Ouro Preto, e eu gosto muito de levar meus meninos para conhecer, porque cidades são bonitas, né? Tem muita cultura, muita comida gostosa, e eu gosto que eles sejam um pouquinho mineiros também, né? Eu não quero que eles são cuiabanos, amam aqui, mas quero que eles entendam um pouquinho a origem do pai, né? De onde o pai vem e por que que o pai é desse jeito, comedor de pão de queijo. E basicamente é isso, pessoal. Eu desejo assim, agora a gente pode conversar um pouquinho, mas eu desejo assim que vocês estudem muito, se esforcem muito na vida para ser o que o mundo interno, o coraçãozinho de vocês pede. Uns médicos, outros artistas, outros donos de restaurante, outros serão padeiros, outros serão jardineiros, outros serão, quem sabe, turismólogos e viajarão o mundo, e por aí vai. Eu desejo muito que vocês realizem os sonhos, estudem muito, trabalhem muito, aprendam com as pessoas sábias, as pessoas mais velhas, leiam muito, mas, além disso tudo, viajem muito, tá? Viajem muito, caiam no mundo, vão conhecer esse Mato Grosso que é lindo, depois vão conhecer o Goiás, depois vão conhecer o Rio de Janeiro, depois vão conhecer Foz, depois vão conhecer o Peru, que está aqui do lado, é lindo e barato, depois vão para Bolívia, que é também maravilhosa. Caiam no mundo, pessoal. Caiam no mundo, sabe? O mundo, as pessoas são diferentes no mundo todo e elas são iguaizinhas no mundo todo. Elas são diferentes por fora. A roupa é diferente, a música é diferente, a comida é diferente. Mas por dentro nós somos todos iguais, no sentido de que sorrimos, somos inteligentes, somos amorosos, somos colaborativos e, por outro lado, somos orgulhosos, somos competitivos, somos vaidosos, temos maldade dentro da gente. Todo mundo igual, da Nova Zelândia a Cuba, a Cuiabá, todo mundo igual. Todo mundo tem seus desafios na vida, seus desafios psicológicos, desafios com a família.
igual assim, estou falando da natureza humana, claro, cada um tem uma vivência totalmente diferente, tá? Mas caiam na estrada, porque o mundo tem muito, muito, muito a ensinar para gente. Mas caiam na estrada com abertura. Por exemplo, lá na Espanha, vinha um prato de comida com frutos do mar. Parecia, na verdade, para quem gosta de Star Wars, imagina aquela imagem do Senado de Star Wars com bicho esquisito da galáxia inteira. Aí tem prato lá na Espanha que você dá uma garfada, sai um mini Star Wars, um bicho esquisito do fundo do mar, depois sai outro. Para gente que cresceu longe do mar, os sabores são muito diferentes, muito esquisitos. Mas se você vai para dentro daquilo ali dizendo, eu vou amar esse prato, eu vou amar essa comida, eu vou amar essa música, você vai se abrindo, você vai entendendo melhor as pessoas, você é capaz de aceitar melhor as pessoas e, principalmente, quando você conhece o outro, você conhece mais a si mesmo. Porque, por exemplo, lá aqui no, quando a gente vê filme aqui do Superman, do Homem-Aranha, a gente torce pelo Super-Homem, pelo Homem-Aranha. Tem um filme do Super-Homem que ele luta contra três russos malvadões, assim, com a capa preta, com a cara preta, uma cara branca, mas com as maquiagens pretas, assim, com aquela imagem de malvado, né? De repente eu vou para Cuba e aí a referência de Cuba é Rússia. Ou seja, lá em Cuba eles torcem contra o Super-Homem. Então, se eu ficar vendo o mundo desse ângulo aqui, ó, eu só vejo uma parte do mundo. Agora, se eu fizer o exercício de trocar o ângulo, olha como a gente se torna um pouco mais sábio. Só para dar um exemplo que vocês vão estudar em sociologia e antropologia, a gente precisa olhar a cultura do outro um pouco pelo olhar do outro, não pelo nosso olhar. Por exemplo, aquelas tribos africanas que costuram a perereca da menina quando nasce, né? Aquela modelo Naomi Campbell denunciou isso, e quando a gente vê essa coisa, a gente fala, nossa, que agressão, que machismo, que violência contra a mulher. E me parece que sim, mas quando eles, da cultura dele, olham a gente e falam, nossa, essa sociedade deixa a criança debaixo da ponte, passando fome, olha como eles são horríveis, como eles são malvados. Então a gente tem que relativizar um pouco e também tem que ser capaz de olhar a cultura do outro pelo olhar do outro, porque aí a gente se acaba conhecendo muito do outro, mas nas diferenças, quando a gente se confronta com as diferenças, a gente se conhece muito. Eu fui me apaixonar pela música, eu fui me apaixonar profundamente pelo Brasil, pela música brasileira, na Nova Zelândia. Porque eu fiquei lá solitário num outro país que eu estava gostando muito, mas eu comecei a ouvir música brasileira, eu falava, nossa, o meu país tem esse tipo de música. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei querendo engolir a cultura brasileira, musical, os filmes, tudo assim. Então a gente conhece muito o mundo, mas a gente se conhece muito viajando. Toda viagem é também uma viagem interna.